E pessoal, continuando na parte 2 aí do curso, a gente vai continuar trabalhando aí com a planta baixa. A gente tinha falado sobre os layers, né? Começou a trabalhar com os layers, com as paredes. E agora nós vamos trabalhar um pouco com as janelas, portas e os outros detalhes aí do desenho da planta baixa. Bom, então a gente tinha parado aqui na outra parte, né? E agora vamos continuar aí, usando os nossos diferentes layers para fazer o desenho da planta baixa, né? Então hoje vamos ver se a gente consegue acabar com toda a parte do desenho, para a gente partir depois para as partes complementares aí de legendas, cotas, parte de impressão e etc. Tá? Inicialmente aqui eu vou começar com esse detalhe aqui da área de serviço. Ó. A gente tem ali na área de serviço, então com o layer. Opa, deixa eu dar uma arrumada aqui para poder o layer ficar mais visível, os layers ficarem mais visíveis, tá? Ok, então vou pegar aqui o layer 5, porque essa paredinha aqui, ela na verdade, se eu der o zoom aqui para vocês verem, ó, aqui tem uma paredinha de 1 metro. O que eu falei para vocês? Igual aqui no caso da janela. A parede de janela, por exemplo, é uma parede também 90 centímetros, 1 metro, que é o peitoril. Essas paredes que são mais baixas, elas têm uma espessura de linha mais fina, né? Na verdade aqui eu vou estender essa linha até o final. A gente viu que poderia usar a ferramenta Extend, né? Então eu dou um Enter, vou lá e estendo. E também tem a outra forma de estender, pessoal, que é esticando. Eu clico na linha, aparecem esses 3 pontinhos que tem múltiplas funções. E a primeira função desses pontinhos é o Stretch. Então na hora que eu clico no pontinho, ó, cliquei no pontinho, eu consigo esticar a linha também para onde eu quiser. Inclusive consigo inclinar a linha e etc. Fazer alterações, tá? Então ele serve para esticar. Então eu estiquei até ali. Perdão. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, que a gente tinha feito com o joelho. Então vou clicar aqui. Cliquei aqui para cortar a relação. E aqui também não existe essa linha. Ali eu só vou complementar com um pedacinho de linha, que é onde tem a parte inteira da parede, a parte mais alta da parede, né? Aqui a gente tem uma parede mais baixinha, de 1 metro, então um layer mais fino. E depois a gente complementa com piso. Então ele é um layer mais fino. Vamos usar aqui o 03, que o 04 é reservado para janelas, por exemplo. Aqui tem outros elementos que tem um layer um pouco mais grosso, portas, tá vendo? Então vamos usar o 03. Ele tem ali 2 metros de distância, né? Que eu falei, bota o mouse para frente, digita o valor, tem 15 para baixo e fechou. Opa. E aí, aqui também a área de serviço é uma área aberta, não tem porta, tá vendo? Mas tem uma diferença de piso, ou seja, esse piso da área de serviço ele é mais alto, tem um degrau aqui, ó, em relação a essa área externa. Não sei se ela é pavimentada, essa área externa, ou se é um jardim, nesse caso não vem ao caso pra gente. Mas a questão é, existe um pequeno degrau, não um degrau extensivo como de uma escada, é um pequeno desnível, como aquele que eu tinha mencionado para vocês do banheiro, da área de serviço. Por quê? Se não existisse desnível nenhum aqui, na hora que chovesse aqui, essa água ia escorrer aqui para dentro. Então a gente, evitando isso, né, a casa ela sempre tem um desnívelzinho e é representado por uma linha de degrau. Então, como é uma indicação de piso, vou pegar a linha mais fininha e vou fechar lá o nosso piso. Ok? Depois a gente volta aqui nos detalhes internos. Vamos fazer agora as portas e janelas. Ó. Então vou começar aqui pela cozinha. Quando a gente fala de janela, pessoal, é sempre ó, largura, altura, peitoril. Largura, altura, peitoril. No nosso caso aqui, largura e altura. A gente vai querer mais importante para a planta é a largura. Então é 1,40. Então eu vou primeiro, quando eu faço portas e janelas, eu vou fazer essas 3 para vocês verem. Ó. Eu vou primeiro aqui, eu faço uma marcaçãozinha, da onde, tá vendo aqui, ó. Eu vou até, na verdade esse aqui eu poderia até esticar essa linha, ó. Tá vendo? E o que acontece? A outra, vou fazer a linhazinha menor que aí ajuda melhor. Fiz uma linhazinha fechando aqui. E a outra linhazinha tá o que? 140 para lá. Porque daí é só a gente olhar aqui na largura da janela. Então eu dou uma cópia, como é uma cópia de uma linha, eu dou 140 aqui. E pimba. Aí agora é só cortar. Porque a gente vai usar os limites, separar os limites aqui, continua sendo parede cortada. Mas as linhas em si são linhas diferentes, né? Então a parede em vista ela é mais fininha, 0,3, igual a de lá.
E aqui a gente vai fazer um pouco mais grossa. Repara que tem uma espessura aqui, uma outra um pouco mais grossa e depois uma mais fina, né? Então eu vou usar ela aqui. O que eu faço? Eu faço uma linha aqui no meio. E aí, normalmente essa esquadria aqui a gente considera ela por volta de 3 centímetros. Então eu vou dar um offset aqui de 1.5 para um lado, 1.5 para o outro. E aí a gente tem a nossa janelinha feita. É o mesmo processo nas outras janelas, tá? Eu vou fazer mais uma janela aqui, depois as outras eu vou fazer de forma mais automática. Então aqui é a mesma coisa, ó. Só que essa janela é diferente porque ela não está coladinha ali. Ela tem um espaçamento. Mas a gente começa pelo mesmo processo, ó. Faz uma linhazinha em qualquer uma das quinas. Eu poderia fazer na quina de baixo ou na quina de cima. Aí aqui agora eu vou ter que dar primeiro esse afastamento aqui, ó, de 20. Então dá um offset de 20. Aí aquela linha lá já deixa de ser necessária, né? Aqui a gente manteve a linha porque de fato a parede ela se mantém ali, tá vendo? Mas aqui não, a gente fez uma linhazinha só de auxílio para poder copiar para baixo. E depois copiar mais quanto? 250, que é a largura da janela. Dou um trim. Tá aí. Agora eu vou desenhar a janela. Aqui, pessoal, olha só, eu poderia desenhar a janela igual a gente fez com a de lá. Lembra para ensinar um negócio novo para vocês, ó. Eu posso simplesmente copiar essa janela daqui para lá, mesmo ela sendo menor, depois esticar usando o stretch, ó. Então a gente começa a trabalhar de forma mais dinâmica, de forma mais produtiva. Então eu selecionei aqui os objetos, ó. Vou pegar aqui a ferramenta copiar. Então aqui eu vou copiar esse objeto todo para cá, né? Então copiar, selecionei, dou um enter. E eu tenho que sempre levar em consideração, pessoal, os pontos de referência. Olha só, eu quero copiar de onde para onde? Eu quero copiar esse ponto daqui para esse ponto daqui. Repara, eu quero encaixar essa janela aqui que eu estou copiando, ó. Eu quero encaixar ela aqui. Então é muito importante vocês entenderem o ponto onde vocês vão pegar. É sempre um ponto aqui do desenho, do objeto que você quer copiar, e para onde aquele ponto deve ir no final das contas, entendeu? Então eu peguei aqui, ó, e encaixei ele na mesma posição da janela, copiando de um lado para outro. Aqui agora é só dar um extend, dar um enter e estico a janela para ela ficar maiorzinha. Outro tipo de janela, pessoal, para finalizar aí, são janelas centralizadas, que é o caso aqui do quarto, ó. A janelinha do quarto. Quando a janela é centralizada, ao invés de... Perdão. Então, ao invés de fazer a linhazinha aqui na quina, é mais fácil, porque a janela está centralizada. Então é mais fácil fazer aqui direto no meio, ó. Faz uma linhazinha no meio. E a janela tem 140, eu vou puxar 70 para cada lado. Deletei. Vim aqui no trim, ó, e cortei a janelinha. Vou pegar aqui agora fazer a paredinha em vista, depois pego a layer do vidro, né, e fazer o vidro. Então copiei para cá e dou offset de 1,5. Deleto do meio. Tá aí a nossa janelinha. Outra coisa que eu poderia fazer, pessoal, olha só, repara que essa janela aqui tem a mesma dimensão, em 40 por em 40. Então eu poderia fazer, aqui estou mostrando para repetir o processo, mas aqui eu poderia fazer o quê? Poderia vir aqui, ó, copiar. Só que repara um detalhe. Se eu pegar aqui essa janela e copiar para lá, ela não vai se encaixar perfeitamente. Por quê? Porque ela está em orientação diferente do que eu quero ali, tá vendo? Ela vai estar numa orientação diferente. Mas aí entra a outra ferramentazinha que eu quero mostrar para vocês, que é rotacionar. Eu quero essa quina posicionada aqui na quina da janela. E agora eu posso selecionar a janela e rotacionar naquela quina, ó. Então pego rotacionar. Aí o ponto de rotação também é importante. Se eu clicar aqui, ó, ele vai rotacionar em relação àquele ponto. Não é interessante para mim. Mas repara o que acontece se eu rotacionar por aquela quina. Ele vai encaixar perfeitinho ali na minha janela, tá vendo? Então o ponto de rotação é muito importante nesse caso aí. Então é isso, pessoal. Eu vou fazer aqui as outras janelas para agilizar, tá? Aí vocês façam aí de vocês também. Depois eu volto para a gente fazer as portas. Retomando aqui sobre as janelas, pessoal, quase que eu esqueci de mencionar sobre a janela do banheiro. Então olha só a diferença da janela do banheiro. Repara que aqui a gente vai ter uma paredinha mais fina passando, porque a janela é o peitoril. Mas no caso do banheiro, lembra daquilo que eu mostrei na parte passada, né? Onde a gente tem lá
A janela do banheiro tem um peitoril mais alto, 1,60 m, 1,80 m normalmente. E a gente tem que fazer o quê? Tem que representar apenas uma representação esquemática, indicar que ali tem uma janela, mas a gente não vai fazer uma representação igual a outra janela, porque na verdade aqui na verdade teria que ter apenas a parede, não aparece a janela. Então a gente vai só indicar que tem uma janela um pouco mais acima aqui, tracejada. Então por essa razão, a parede aqui continua a parede grossa, porque a parede correta de aparecer no desenho é a grossa. Aqui não tem janela ao 1,50 m. Porém, como é uma informação importante, a gente vai indicar que simbolicamente que tem essa janela mais para cima. Aí eu fiz a janela aqui, pessoal, usei o layer lá tracejado, né? Mas eu lembrei o seguinte, eu esqueci de configurar esses layers aqui para baixo, ó. A gente configurou as cores, configuramos as espessuras, mas tem um detalhe também que é o tipo de linha. Então repara que naquelas penas que a gente criou aqui daqui até a pena 0,5, já estão o tipo de linha contínua. Mas a gente tem aqui os tipos de linha, ó, tracejado, traço dois pontos e traço ponto, que lá não é contínuo, a gente tem que configurar. E eu tinha esquecido de configurar. Então, complementando a aula passada sobre layers, como é que eu faço para configurar aqui e dizer que é tracejado? Se eu clicar em cima da palavrinha contínuas, aparentemente não vai aparecer nada aqui para mim. Mas se eu vir aqui, ó, em load, aparecem as opções de vários tipos de linha. Então, vários tipos de linhas aí estão disponíveis para vocês aqui em carregar. Então uma delas aqui é a linha tracejada, que no nosso caso é a linha dash. Então a gente vai selecionar ela aqui, ó, dash. Carreguei ela aqui. Depois eu vou em load novamente, porque eu quero carregar, já vou aproveitar aqui e carregar a dash double dot. Então a gente tem a dash dot, que é traço ponto, ó. Dash é traço, dot é ponto, então traço ponto. E já vou carregar de uma vez aqui a dash double dot, que é ponto, é traço dois pontos, né? Então vamos procurar aqui a dash double dot, traço dois pontos. Então já vou carregar as três aqui. E nessa aqui especificamente eu quero carregar a tracejada, que é a dash. Nessa aqui de traço dois pontos, ó, eu vou pegar aqui a dash double dot. E na de traço ponto, a dash dot. Então eu tinha esquecido de mencionar isso pra vocês, tá? E agora aí, ó, já aparece tracejada. Eu já configurei, tá vendo? Então ele tá, conforme tá ali, tá vendo? Aparece tracejadinha já a janela do banheiro. Então daqui as janelas. Vamos passar agora para as portas, pessoal. Como é que eu faço aqui o desenho das portas? Que a ideia de mostrar aqui é mostrar também o desenho arquitetônico, ao mesmo dar dicas de produtividade, ao mesmo tempo de ir mostrando as ferramentas, né? No caso da porta, eu vou fazer essas duas aqui. Elas têm o mesmo processo, ó. Eu vou vir aqui com apenas 5, eu estou cortando a parede, né? Eu vou fazer aqui uma quininha onde vai ficar a porta. Mesma coisa aqui de cima, que são as duas paredes ali onde vão vir portas. A primeiro espaçozinho aqui que a gente tem da porta à parede é o que chama de boneca, né? Normalmente são 10 centímetros, 10 a 15 centímetros, dependendo do padrão da obra. E ela é sempre padronizada esse valor. Então eu vou aplicar 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui. Na hora que eu apliquei isso, pessoal, essa linhazinha aqui de apoio que eu tinha feito, eu posso deletar porque ela não existe ali, tá vendo? Ela é só para poder conseguir fazer o offset certinho. E aí agora eu vou aplicar a largura da janela, a largura da porta. Tá aqui, ó, 70 centímetros, é sempre largura e altura. Então vou aplicar aqui 70 centímetros. No caso das duas, né? Dou um trim e faço aqui o buraquinho da porta. Beleza, então agora eu vou desenhar a porta em si. Então aqui a gente tem a porta em si, eu vou pegar a 0,4, que ela também é um elemento cortado. E a porta é um retângulo, ó. E assim que eu tinha falado com vocês lá quando a gente fez os pilarzinhos, aqui é a mesma coisa, ó. Repara aqui na porta. A porta ela tem normalmente 4 centímetros de largura, a gente usa esse padrão. E ela, 4 centímetros aqui de espessura na porta, né? Essa espessura aqui da porta. E ao tamanho dela, que é a altura, 70 também, tá ali indicado pra gente. Então eu já sei que o valor de x aqui é 4 e o valor de y é 70. A questão são os sinais, né? Repara que o pontinho tá ali. E repara que meu retângulo está indo para baixo e para trás. Então se está indo para trás, é menos 4. Se tivesse indo para frente, é mais 4. Mas aqui é menos 4, vírgula. E como está indo para baixo, menos 70. Mesma coisa aqui o de baixo, olha só. Agora repara o seguinte, o pontinho está aqui. O x é 4 e o y é 70. Está aqui, ó. Eu sei que o x, que é o elemento vendo, horizontal, é 4 e o y é 70. Só que repara que o x está indo para trás também, então é menos 4. E o y está indo para cima agora, então é só 70, sem menos. E eu faço o retângulo, tá vendo? Para complementar, a gente faz essa marcação aqui de piso, ó, que é muito importante, que é para indicar a abertura da porta. Para isso eu vou usar um arco.
A gente tem vários arcos, né? E o arco ele é interessante porque o nome dele é o processo. Para usar esse arco, eu tenho que saber o ponto inicial, o ponto central e o final. Aqui eu tenho um ponto inicial, tenho o final, mas não tenho um ponto central corretamente, né? Mas aí eu poderia usar qualquer um desses arcos, né? O mais fácil aqui pra gente é esse aqui, ó. Início, fim e direção. Eu sei o ponto inicial, meu arco, sei o ponto final, e eu sei para que direção eu quero que ele tenha. Mas para ele sair certinho, ó, que é um quarto de círculo certinho, eu venho aqui, ligo o orto e eu garanto que ele sai certinho. Tá vendo? Para baixo ou para cima. Nesse caso a gente quer para baixo. Mesma coisa o processo de novo, ó. Ponto inicial, ponto final, eu quero para cima. Então sempre deixar ligado, tá? E aqui a gente aproveita e já desenha também aquela quininha que eu falei para vocês, aquele degrauzinho que eu falei para vocês que é importante, tá? Outra coisa, o degrauzinho, repara, quando você repara na cozinha de vocês, no banheiro, né? O degrauzinho, ele sempre fica do lado do nível mais baixo. Então no caso aqui ele tá errado esse degrau, ó. Esse degrau ele não vai vir aqui antes da porta, ele vem aqui na posição da porta. Agora esse daqui tá certo, porque olha só, o degrauzinho é sempre do lado do nível mais baixo. Como a área de serviço está mais baixa, tá do lado da área de serviço. Vou corrigir ali, ó. Aqui a cozinha é mais baixa, então tem que ficar do lado da cozinha. Então esse tem um processo aí para fazer as quinas, tá ok? Vou fazer mais um aqui, pessoal, deitado, depois eu deixo a cargo de vocês, tá? Basicamente eu vou vir ali, eu pegar... Perdão. Vou fazer a bonequinha. Já vou até fazer as bonequinhas aqui dos outros para facilitar, porque aí eu dou offset só, né? É tudo 10, é tudo padronizado. Ó, 10, 10 e 10. E as portas elas têm 70 e tem 60 do banheiro. Peguei o trim, cortei. Eu tô achando que esse 10 aqui que eu coloquei ficou grande, hein? Tá 19, tá vendo? Alguma coisa eu fiz errado aqui. Que 15 não é de lá. Isso aqui é interessante, pessoal. Vou até voltar. Aqui, ó. Eu fiz esses primeiros offsets aqui. E deu errado. Então tem uma ferramenta muito legal aqui, ó. No Utility, a gente já tinha visto a calculadora. Eu posso vir aqui e pegar a distância. Clico num ponto e confere se tá com 10, ó. Não tá. Então eu fiz alguma coisa errada. Vou pegar o offset de novo lá, ó. Realmente estava com 19. É 10. Então 10, 10, 10, 70. Peguei o trim ali, eu dou um enter e eu já posso cortar aqui. E opa, faltou uma linha para cortar. E essas linhazinhas que a gente tinha feito inicialmente a gente pode apagar porque elas são só auxiliares. Bom, e aí agora vamos fazer as portas, né? Vou pegar o retângulo, mesmo processo, ó. Aqui eu já sei que o X é o valor maior, é o valor de 70. E o Y aqui é 4. Então o Y é 4 e o X é 70, ó. E agora eu vou indicar o sinal. O Y tá indo o X está indo para trás, então é menos 70, vírgula. E o o X está indo para trás, né? O Y está indo para cima, então é mais 4. O mais eu não preciso representar, então vou digitar 4, tá lá certinho a portinha. Mesma coisa para cá. Então repara agora que o X está indo para frente. Então agora é 70 sem o menos, ó. Vírgula. E o Y continua indo para cima, então é 4. Normal. Finalizar aqui do banheiro de uma vez, já tá no embalo. Ela tem agora, repara que a porta do banheiro tem 60, tá? Então já é diferente. Mas repara aqui, ó. O X é 4, que é a espessura, o Y que é a altura, que é 60. Como o X está indo para frente, 4 positivo, vírgula, e o Y está indo para cima, então também é 60 positivo. Beleza, agora eu vou pegar ali a pena 1 e vou aplicar os arcos. Inicial, final, direção. Inicial, final, direção. Beleza, pessoal. E aí falta duas portinhas.
Que é essa porta aqui da circulação e aquela porta de saída. Então vamos aproveitar o embalo aqui e já fazer elas também, para ficar tudo pronto aí nessa parte das portas, tá? Essa portinha de cá, ela é dupla, mas o processo é o mesmo. E a boneca é diferente. Aí quando a boneca não tem nada de indicando, é 10. Quando a boneca é diferente de 10, ele tem que indicar via cota, ó. Então aqui ele está indicando pro pedreiro que é 50. Então a gente faz a linhazinha lá também. Aqui eu vou aproveitar para fazer essa linhazinha aqui, tá? Aí ali eu sei que é 50. E a porta em si é 160. Doutrinha. Pronto. Tá feita a portinha. E aqui repara, ó, a porta de correr ela tem 120, tá aqui, ó, largura e altura. E o total é 140. Como ela tá rente desse lado, vai sobrando o quê? Aqui 20 pro lado de cá, tá? Então eu vou vir aqui e vou aplicar, ó, 20. Eu já consigo... Ah não, tem que fechar na outra ponta. E eu já consigo cortar. A porta dupla é bem simples. Ela tem 160 porque é duas de 80. Então eu faço uma portinha aqui de 80. 80. Então é 4, que é sempre x primeiro, vírgula 80. E aqui eu posso vir aqui, ó, copiar dessa quinazinha de cá pra cá. Vou pegar aqui a pena 1. Uma coisa importante aqui é fazer uma linhazinha aqui no meio, porque eu tenho que, quando a pena 1 eu tenho que ter o ponto inicial, final e direção. Ponto inicial eu tenho, e eu faço essa linha que eu fiz no meio ali pra quê? Pra gente ter o ponto final. Eu quero até aqui. E eu indico a direção, mesma coisa, ó. Start, End Direction. E assim como eu falei pra vocês, essa linhazinha vermelha aqui do degrau é sempre mais pro lado do menor nível. Então como o menor nível é a varanda, eu boto pra lá. E aí a gente tem aqui essa portinha de correr, que é o mesmo processo, é um retângulo também, pessoal. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele livre aqui, ó, ele tem em x 120,4 e depois eu vou encaixar ali, ó, naquela posição que eu quero, que é mais centralizada. Mas aí para poder só encaixar, pessoal, se eu quisesse copiar eu vim em copy, mas se eu quiser só encaixar eu posso vir aqui em mover. E aí que eu quero que o ponto inicial, é a mesma coisa do copiar, o ponto de referência é importante. Eu quero que esse ponto do meio encaixe nesse ponto do meio aqui. Só que, né, nunca é bom a gente ter linha sobre linha colada, pessoal. Então por essa razão eu vou pegar esse ponto do meio aqui, ó, em vez de ligar de um ponto a outro, eu também posso clicar no ponto inicial e definir que distância eu quero que ele percorra. Nesse caso aqui a gente vai botar aí pelo menos uns 5 centímetros. Se bobear foi até demais, né? Mas é bom para manter um afastamentozinho ali na posição da porta. Tá ok? Então na hora de imprimir, dependendo da escala que você for fazer, porque ele vira um borrão muito grande, tá? É bom evitar isso aqui. Então tá aí as portas feitas, pessoal, do nosso projeto. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos finalizar aqui agora a parte do restante que a gente tem de desenho, tá? Então nessa aula a gente vai ver aqui a linha tracejada da cobertura, depois os móveis e achuras. No caso da cobertura, pessoal, eu falei para vocês, tudo está mais alto aí de 1,50 m, a gente representa a linha tracejada. A cobertura não é diferente, aqui tem uma cobertura com beiral, então ela é representada aqui, tá? Quando é platibanda, a gente não representa porque ela fica rente à parede, e aí a linha tracejada vai ficar escondida aqui, a não ser que esse beiral, essa platibanda passasse aqui também e tal, né? Mas quando ela tem beiral, a gente representa, e ela é importante representar esse beiral. E aí a gente sabe que esse beiral aqui é de 80, ó. Sempre fica nesse cantinho aqui esquerdo superior, tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou dar um 80 aqui. Opa, abriu errado, né? Offset 80. E olha só, esse telhado, pessoal, ele acompanha a casa, tá vendo? O formato da casa. Repara. Então eu não preciso ficar dando offset em toda a casa. Eu vou dar offset aonde?
pegar aqui, ó, 80, né? E vou dar offset em uma linha de cada lado da casa. Porque a gente tem aquela ferramentazinha lá mágica que é o que a gente já tinha visto, que é o fillet. Com ele eu posso ir juntando aqui, ele vai completando pra mim, ó. Fica muito mais simples. Pra não ter que ficar voltando lá no fillet, é aquilo que eu já falei pra vocês, ó. Eu usei, a última ferramenta que eu usei foi o fillet, então eu não preciso voltar no fillet lá. Dou um enter aqui, ó, ele já ativa o fillet. Usei, aí desativou. Dou um enter, reativa. Porque ele, quando eu dou um enter, ele pega assim pra a última ferramenta. Porém, isso aqui ele tá com várias cores diferentes, ó. A gente quer tracejado, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas linhas, tá vendo? Só clicar ela, seleciono todas as linhas e eu vou vir aqui e vou mudar pro layer tracejado. Quando eu seleciono a linha e depois eu clico no layer, eu jogo aquelas linhas pro layer que eu quero, que é a linha tracejada, tá vendo? E repara nesse detalhe aqui também, pessoal, que a linha tracejada aqui do telhado e aqui do banheiro também, ela tá muito pertinho uma da outra, os tracinhos, tá vendo? Eu poderia mudar a linha tracejada para dash space, eu vou mostrar para vocês, ou eu poderia simplesmente mudar a escala aqui dessas linhas, ó. Se eu vir aqui com o botão direito, propriedades, ele vai abrir essa janelinha aqui para mim, ó. Eu posso vir aqui na escala e mudar, em vez de 1, botar 2, em vez de 2 ali, eu vou botar uns 4, e aí eu vou mudando, tá vendo, ó, o teor dessa linha. Outra coisa que vocês podem fazer também para às vezes aprimorar a questão do tracejado é que existe um outro tipo de linha aqui que a gente pode carregar aqui, e além da dash, é a dash space, tá vendo? Ele bota um espaçozinho a mais aqui e fica mais nítido o tracejado. Então eu vou carregar aqui para vocês verem, ó. Então repara que fica mais nítido o tracejado. Tá ok? Então tá aí nossa cobertura. Bom, o próximo passo aqui, ó, é fazer as representações dos pisos e móveis. Só que o piso, pessoal, a Ashura é a última coisa que a gente faz. Porque repara que ele se adapta aqui, ó, ao texto, se adapta aos móveis. Então ele só vai pegar as Ashuras, ele só pegam os espaços aqui que estão vazios. E aí, para que isso aconteça, a gente tem que fazer todos os desenhos. E aí a última coisa é vir aqui aplicar a Ashura. A Ashura, que é esse piso aqui cerâmica, a gente tem uma ferramenta que aplica ele automático, tá? Mas a gente tem que já deixar tudo prontinho para receber ele. Então eu vou encerrar com vocês aqui na parte de blocos, para falar um pouquinho aqui dos móveis. E aí a gente, na próxima parte desse vídeo, a gente finaliza com legendas, cotas, Ashura, legenda, cota, Ashura. E aí finaliza a planta baixa e passa para os próximos desenhos, tá ok? Então vamos fazer aí os blocos que são os móveis. Então uma coisa importante, ó, quando eu faço uma planta baixa, é que eu vou ter que fazer a representação aí usando os móveis para dimensionar, né? A gente tem a planta baixa técnica, que a gente usa basicamente os móveis de obra, né? Esses móveis aqui, a gente tem são os móveis que são colocados em obra ou que vão influenciar a obra. Por exemplo, a posição do gás, a posição de tomadas especiais. Quando a gente faz o projeto elétrico, a gente tem as tomadas especiais. Então, às vezes você tem que colocar essas indicações dos móveis para a pessoa saber exatamente onde é que vai ficar isso com mais detalhes. Outra coisa importante são os móveis de obra em si, que são as pias, por exemplo, as bancadas de mármore, etc. Granias de mármore, né? Então, essa mesa também, que é uma mesa fixa, que ela é engastada na parede. Então esses tipos de móveis a gente coloca no desenho técnico, porque são móveis que vão influenciar a obra. Agora a gente tem um outro desenho, normalmente a gente faz a planta baixa desse tipo, a gente faz uma outra planta baixa, a gente tem todos os móveis, que ela é focada em mostrar para o cliente. A ideia é mostrar para ele como é que foi pensado os ambientes, os espaços, o que cabe ali mais ou menos e tal. E aí a gente usa até para fazer o projeto, é muito importante usar os móveis para criar o projeto, né? E depois para indicar como é que esse projeto está sendo pensado, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar com esses móveis aí agora e eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa importante, pessoal, é onde eu vou conseguir esses móveis. Eu falei para vocês que são desenhos já prontos. A gente